dação em pagamento, quando se tratar de doação para outro órgão ou entidade, quando se tratar de permuta por outro imóvel, quando se tratar de investidura, venda a outro órgão ou entidade da administração, alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou regularização fundiária de interesse social. Isso aqui é importantíssimo. Tenho visto um aumento significativo de ações e de atuação da administração nesse sentido, e também questões em provas, queremos saber sobre a modalidade adequada ou a possibilidade de contratação direta no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária. Procedimentos de legitimação de posse, também tenho visto a administração trabalhando nesse sentido. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 metros quadrados e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social. Alienação e concessão de direito real de uso gratuito ou onerosa de terras públicas ou rurais da União e do INCRA. E aí, nós vimos a questão dos bens imóveis. Agora, na sequência, a gente já vai ver o quê? Quando se tratar de bens móveis. Então, volto ali. Quando imóveis, autorização legislativa para órgãos da administração direta e indireta, autárquica e fundamental, e para todos, avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência, com algumas situações que permitem a licitação dispensada. Quando móveis, avaliação prévia e licitação. Então, já é mais flexível, já é mais simplificado. Então, quando móveis, dependerá de avaliação prévia e licitação. Dispensada essa nos seguintes casos: doação, permutida exclusivamente para fins de uso de interesse social, permuta entre órgãos ou entidades da administração, venda de ações que poderão ser negociadas em bolsa. Observem como a administração pública vai acumulando capital, pessoal. Agora mesmo se fala de um socorro do Estado, de um socorro da União às companhias aéreas brasileiras. E esse socorro poderia vir de duas formas: ou mediante a aquisição de ações delas, o Estado participando, e o BNDES já tem várias ações de várias empresas nacionais. Então, primeiro ponto de socorro, ou compra de passagens ou compra de ações. E aí, o Estado passa a ser detentor dessas ações e ele vai ficar tendo que fazer licitação a cada vez que for negociar. A Bolsa de Valores é um mercado, é um ambiente muito hostil, é tudo muito rápido, o preço varia muito. Se vai fazer uma licitação para venda, os preços vão esquentar, prejuízo para a administração pública seria gigantesco. Então, basicamente, tem que vender a mercado, tem que ter pessoas que façam a gestão desses ativos, e no momento que se tornar conveniente, no momento que a administração resolver vender, que ela trabalhe para fazer isso com o máximo de discrição, a ponto de não interferir nos preços das empresas na iniciativa privada. Então, ela está dispensada quando for fazer venda de ações, venda de títulos, venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública em virtude das suas finalidades. Imagina a Petrobras fazendo licitação a cada instante para a venda de petróleo, gás ou derivados. Não teria fundamento. Venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da administração pública. Então, licitação dispensada. Licitação dispensável, artigo 24. Aqui nós temos uma estrutura que se distribui. Eu não distribuí todas elas porque salta aos olhos, mas algumas eu deixei bem claro para vocês verem. Então, licitação dispensável, artigo 24. Nós vamos ter 4 possibilidades de ver a licitação ser dispensável: em razão do valor, em razão da situação, em razão do objeto e em razão da pessoa. Aqui, inclusive, eu não atualizei aqui, eu fiz a tabela e não atualizei. Peguei. Pessoal, licitação dispensável, artigo 24. É dispensável a licitação, que aqui nós vamos estar olhando em razão do valor,
para obras e serviços de engenharia de valor até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1 do artigo anterior, e para outros serviços e compras de valor até 10% do limite previsto na linha A do inciso 2º do artigo anterior e para alienações. Eu trouxe para vocês o valor aqui sim atualizado, que diz que para obras e serviços de engenharia até R$ 33.000 é dispensável a licitação. Para outros serviços e compras não relacionados a obras e serviços de engenharia, até R$ 17.600. Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem, também a licitação estaria dispensável. Então aqui nós teremos uma vinculação a valores. Em razão da situação, o inciso 3º aqui também dá para tirar. Aqui está, em razão da situação, caso de emergência ou calamidade, caso de guerra ou grave perturbação da ordem, e aqui já antecipo, nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada a urgência de arrefecimento da situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos. Pessoal, consecutivos e ininterruptos. Não tem aquela história de 30 dias, suspende por 30, retoma, não. 180 dias consecutivos, um após o outro, sem interrupção, contados desde a data de ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Então, muito cuidado, que o caso de emergência ou calamidade não permite a utilização da licitação dispensável de forma indefinida, prolongada no tempo. 180 dias consecutivos e ininterruptos a partir da situação de emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos contratos. Em razão da situação, no caso da licitação deserta ou fracassada, quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta justificadamente não puder ser repetida, quando a União tiver que intervir no domínio econômico, algo que nós vimos alguns dias atrás, quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a própria administração pública e que tenha sido criado para esse fim específico anterior à vigência desta lei, quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, tudo isso é caso de licitação dispensável em razão da situação. Eu achei interessante trazer aqui a distinção de licitação deserta e de fracassada e a respectiva alternativa. Então, caso de licitação dispensável, acabamos de ver, a licitação fracassada é aquela em que compareceram interessados, mas nenhum atendeu às necessidades da administração. A administração pública vai logo excluir todo mundo, encerrar a licitação e dar ela por fracassada. Ela vai reabrir um prazo de 8 dias úteis para que as pessoas apresentem a nova documentação ou melhorem as suas propostas. Na licitação deserta, publica-se o edital, mas não tem nenhum interessado. Pessoal, olha a distinção entre licitação fracassada e licitação deserta. Na licitação fracassada, compareceram interessados. Nós temos competidores. Todavia, todos eles restaram inabilitados. Todos eles falharam na apresentação da sua documentação ou na apresentação da sua proposta. Resumo da história: a licitação aconteceu, haviam interessados, todavia nenhum chegou à parte de análise das propostas, provavelmente. Vamos trabalhar com a ideia de que todos foram inabilitados. A administração vai dar uma nova oportunidade para que eles juntem novos documentos, para que eles apresentem novas propostas e por aí vai. Na licitação deserta, ninguém apareceu. A administração marcou o evento e ninguém se interessou. Temos aqui talvez uma situação mais grave do que na licitação fracassada, porque lá ainda haviam interessados que não atendiam o mínimo esperado pela administração. Na licitação deserta, a festa está marcada, porém ninguém foi. Aí mora um problema grave. Então, na licitação deserta, publica-se o edital,
mas não acode nenhum interessado, sendo autorizado, nesse caso, a contratação direta por dispensa da licitação, justificadamente, se não puder ser repetido o certame sem prejuízo, mantidas, nesse caso, todas as condições pré-estabelecidas no edital, ou seja, a empresa que será contratada diretamente terá que atender a todas as exigências do edital. A licitação poderá ser dispensável ainda em razão da situação. Por exemplo, compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades específicas da administração, contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento em consequência de rescisão contratual, nas compras de hortifruti grangeiros, pão e outros gêneros perecíveis, na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estaturalmente da pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, em razão ainda da situação, para aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional, para aquisição ou restauração de obras de arte, que nós temos visto muitas notícias, pessoal, de trabalhos de péssima qualidade feitos, de atentados contra as obras de arte. Então, poderá ser dispensável a licitação para garantir que irá contratar